feridas escancaradas. O vento rugia, mas não aliviava o pesado ar sufocante. O calor intenso não aquecia. Tudo era contradição naquele inóspito local, mas espíritos como o Dr. Amaro perseveravam na ajuda aos que tentaram manipular a lei quando encarnados. Sofriam hoje a justiça que não fora feita na terra. Para merecer tamanho castigo de vir para aqui, boa coisa não foram. Falei de modo inadvertido. Não nos cabe condenar. Já tivemos aqui dantes. Ele respondeu mansamente. Envergonhada por pensamentos descaridosos, mergulhei em oração e senti que havia identificação espiritual com aquela região. Sim, eu estivera ali antes, sofrendo, esbravejando e chorando na escuridão. Deus me perdoe, Deus nos perdoe ao julgarmos os outros. Bem disse Jesus, não julgueis para não serdes julgado. Vamos dar uma paradinha aqui, para mim poder comentar com vocês uma coisa. Porque ela disse aqui que sofriam hoje a justiça que não fora feita na terra. Ô, gente, pode ser dúvida de vocês também, e engloba o assunto aqui. Agora à tarde eu estava conversando com uma irmã do grupo, que me pediu orientação sobre desdobramento sobre um local que foi, né, em desdobramento. Então, assim, nós sabemos que tem, né, as várias camadas umbralinas, né, e dentro dessas camadas com inúmeras características, né. Então, essas pessoas em estado de sofrimento, a gente também sabe que esse estado de sofrimento ele é temporário, né? Só que depende de cada um. Dependendo, né, da luz que vai acender no seu caminho para que ele possa então vibrar diferente e sair daquele local ali, o que acontece? Pode passar um ano, meses, dias, como tem pessoas que estão aí nas zonas umbralinas há 60 anos, 70, 100 anos, né? Aí em zonas umbralinas. E aqueles que vibram com aquela energia, gostam daquela energia e querem, tem tendência dali permanecer, sabe lá por quanto tempo, né? Então, quando vocês tiverem esses desdobramentos, né, com esses locais, com esses nossos irmãos sofredores, né, que estão aí de uma certa forma, né, a grosso modo, purgando, né, por determinados pecados, primeiro, a gente não pode fazer julgamento, né, porque nós sabemos que nós estamos em constante evolução, né? Se nós estamos em constante evolução, provavelmente em algum momento da nossa existência, por primitivos, né, que pudéssemos ser um grau primitivo maior do que o de hoje, né, porque nós ainda estamos em progressão, nós tenhamos também passado por lá, né? É aquela velha história que eu sempre conto para vocês aqui. Estamos todos nós numa estrada rumo à classe dos espíritos puros, né? Uns estão mais à frente, outros já chegaram, outros estão bem lá atrás, bem no começo. Então, quanto mais para trás, mais primitivos são os pensamentos e a conduta, sobretudo, né? Mas que vocês, quando tiverem esses desdobramentos, ao acordar, façam uma prece e não fiquem com medo, ou então pensativo, né? Não deixe isso tirar o foco de vocês, tá? Porque nas regiões umbralinas, principalmente nas mais pesadas ainda, né? Menos pesada, porque todas são muito pesadas, né? Menos densa. Vocês podem encontrar espíritos de todas as maneiras, tá? Ana, eu tive um determinado local que os espíritos eram assim, assim, assado, muito diferente da forma humana,
ou muito mesclado, né? Ou com características muito estranhas, né? Então, por que disso? Por que essas características estranhas, né? Porque quando passaram pela Terra, a conduta, principalmente a conduta moral com que tiveram diante, né, da encarnação, eles conseguem lesar o perispírito. E uma vez lesando, né, o perispírito, desencarna e fica com o perispírito deformado. Tá? Então, quanto mais deformado está o perispírito, mais longe de regiões umbralinas próximas à Terra, onde abrigam espíritos humanos, né? Mais longe vai estar da forma humana, tá? Então vai ser comum vocês encontrarem Josi, tá bom? Boa noite. Então é muito fácil quando a gente vai até essas regiões, né? Que você encontra mesmo, até formas aí animalescas, tá? Você olha, bate o olho, você vai ver que tem um corpo muito peludo, parecendo bicho mesmo, né? Mas quando você olha, o rosto é humano, ou então o rosto já está misturado com resquícios humanos e muita coisa de bicho, muita coisa assombrosa mesmo, né? Mas por quê? É porque deterioram demais o perispírito e entra naquela energia muito primitiva, muito pesada, tá? Então, é isso que vocês precisam entender. E por que, né, de vocês estarem se desdobrando e indo até esse local, né? Primeiro que podem estar querendo te mostrar esse local, né? Para que vocês tenham conhecimento mesmo, abrindo aí o mundo espiritual para vocês. Ou então, porque vibrou com a energia daquele lugar, né? Ou então, porque você vai olhar e vai tirar um aprendizado, né? Ou seja, não vai querer levar para sua vida determinada situação que você viu. Então, você vai rever, né, os seus atos, tá bom? Então, tudo tem um porquê, tá? Então, quando vocês adentrarem essas zonas, vocês se adentrem, principalmente quem tem aí o desdobramento consciente, se adentrem com muito respeito, né, a essas dimensões, mas sabendo que se estão te mostrando é porque algum aprendizado ali tem para tirar, tá? E pensem no seguinte, eu não vou acertar sempre, né? Mas nós vamos fazer o possível para aquilo que for dentro dos nossos princípios, dentro da nossa conduta, dentro daquilo que nós acreditamos e aprendemos seja o correto. Então, a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível, mas sendo um pouquinho melhor um dia de cada vez, tá? Elevei meu pensamento, elevei meu padrão de pensamento, expandir o amor devido aos que sofrem. Em paz e buscando a humildade, avancei com os amigos. Quanto mais adentrávamos naquele pântano de dor e angústia, mais se fazia necessário o equilíbrio por meio da prece. Nossa fortaleza moral residia na confiança plena na onipotência divina. Os caminhos da verdade e da vida estavam desviados por atalhos enganosos e temerários na mente dos habitantes daquela região. Muitos ainda deveria ser feito para voltar à trilha certa. E se Jesus nos ajudasse, como estava ajudando, poderíamos dar nossa ínfima parcela de contribuição para que alguns irmãos pudessem sair das vias insidiosas a que se arrastavam. Paramos de andar. Estávamos no meio do nada. Tudo escuro, deserto, porém cheio de vozes lamentosas e blasfemadoras. O tempo parecia pulsar em nossos ouvidos. Pairava no ar a expectativa de algo terrível. Era a vibração do ambiente que Marina, Rodrigo, Júlio e eu sentíamos. O doutor Amaro, um oásis de paz, com seus olhos bondosos e calmos, inspirava-nos tranquilidade.
Nós quatro tínhamos consciência de que, além da boa vontade em ajudar, éramos alunos em aprimoramento espiritual. Necessitávamos aprender, e ele era o mestre ideal a nos conduzir para o aprendizado difícil, porém engrandecedor. Somente conhecendo a dor alheia, poderemos compreendê-la. E o umbral escancarava as feridas da mente, do corpo e do espírito de todos os que se afinavam com seu padrão vibratório. Nosso campo de estudo era vasto, mas o de reflexão das próprias mazelas era maior ainda. É aquele negócio, né, gente, que eu acabei de dizer para vocês. Quando você vê, né, o local, quando você tem consciência de tudo à sua volta, dos princípios e do caminho que você precisa seguir, você vai a determinados lugares, né? E pensa o seguinte: eu não quero isso para mim, né? Isso seja na Terra ou seja no mundo espiritual. Porque quantas vezes, né, nós vamos em determinados lugares e vemos determinadas situações, presenciamos determinadas condutas e situações que a gente olha e fala: eu não quero essa situação para mim. Quem de nós gostaríamos de estar aí, né, dentro de um ambiente de prisão, né? Dentro dessas cadeias lotadas, dessas penitenciárias, né? Nenhum de nós, né? Determinadas situações que a gente vê de prostituição, de vícios morais e físicos, né? Principalmente aquelas pessoas que se entregam aí à fofoca, à discórdia, né? Tem um ditado muito bem feito que diz que o fofoqueiro, ele é matador, né? E de fato, né? Porque ele propaga uma coisa, toma uma dimensão da coisa, né? Que o final não pode ser bom, né? E aí você olha para uma pessoa que tem essa conduta e você fala: eu não quero essa vida para mim, né? Você vê aquelas pessoas que estão ali, não conseguem sair do vício das drogas, né? Esse pessoal que fica nas ruas, a tristeza que é essa Cracolândia, mães que estão ali diariamente atrás dos filhos, mulheres que estão aí, né? Mulheres, homens, seja lá que opção sexual for, mas se prostituindo, né? A gente não tem nada contra, mas a gente está falando a questão da conduta moral. São situações que a gente olha, né, e fala: não quero essa situação para mim, né? Então, a gente vê determinados locais, vai a determinados lugares, passa por determinados lugares e às vezes a gente passa despercebido, né? Aprender a olhar à volta também é muito importante, para que a gente possa se situar diante do todo e continuarmos firmes no caminho em que nós queremos seguir, no caminho que nós queremos para todos nós, no caminho que nós queremos que os nossos filhos possam seguir, porque às vezes a gente pode até não falar nada a respeito para os nossos filhos, mas a nossa atitude diante da vida são reparadas por eles muitas das vezes e tendem a seguir os nossos passos, né? Por isso a gente tem que ter muito cuidado por onde a gente anda, né? Porque os nossos filhos estão vindo atrás. E assim como o Jaime disse aí, né? Olha para você ver um exemplo. O Jaime acabou de dizer que ele é católico. Ele é católico, ele exercita porque ele foi criado dessa forma.
né? Ou seja, é o exemplo que ele teve, né? E que bom que ele foi criado, né, dentro de alguma religião que tem como base Jesus Cristo, né? Então, o tempo se passou e ele ainda continua no caminho que um dia ele foi ensinado a trilhar, né? Então, pensem nessas questões quando vocês se verem diante de situações, diante de determinadas atitudes, de determinadas coisas, de determinados lugares, né? Que forem aí lugares que não estiver de acordo com a conduta, né, moral de vocês, que possam fazer uma reflexão, né? Eu não quero isso para mim. Eu quero seguir firme num propósito de ser melhor a cada dia, né? Sem julgar, sem ter julgamento, estendendo a mão quando necessário, mas trilhando e seguindo o seu caminho, tá? Tudo na vida tem aprendizado. E não só aqui, no mundo espiritual também, tá? O doutor Amaro interrompeu o silêncio. Recebemos instruções para aguardar. Em breve, aqueles que devemos ajudar passarão por aqui. Enquanto esperamos, gostaria de abrir a Bíblia em São Lucas, capítulo 6, versículos 7 a 37. Abriu o livro e leu. Mas a vós que ouvis, digo: amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que ferir numa face, ofereça-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vos quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensas terei? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai-vos, pois, os vossos inimigos e fazei bem. Emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltai-vos-ão. O médico interrompeu a leitura daquele lindo trecho do Sermão da Montanha e convidou-nos à reflexão. Então, gente, olha aí. Ele vem falando aqui sobre o julgamento, e o perdão. Nós sabemos que, né, caminhar pelos caminhos e seguir as palavras deixadas por Jesus, seres tão primitivos quanto nós, não é fácil. Não mesmo. Mas é um exercício que a gente faz diariamente, né? Quando ele fala aqui, e se emprestardes àqueles de quem espereis tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Ele quer dizer, sobretudo, gente, que por que ele fala do perdão, por que ele fala que diante, né, de ser agredido de um lado de uma face, a gente dê outra face, né?
Então, por que ele fala isso? Que os pecadores também prestam aos pecadores, né? Para que nós possamos pensar no seguinte sentido: eu também erro, né? Eu também já errei um dia. Se eu estou, né, no estado errante, e errante eu digo, não estado espiritual errante, mas no estado espiritual, no estado material de seres humanos que erram, que caem, né, diariamente, nós temos que entender que nós também somos pecadores, né? Então aquele que caiu ali, né, você também precisa se ver naquele outro, né? Porque aquele, embora ele está no estado de que caiu agora, de que errou, né? Você também é pecador. Por isso, um pecador empresta ao outro pecador, né? Nós precisamos entender o estado, né, que nós também possamos vir a cair um dia, né? Nós somos pecadores sempre, né? Por quê? Porque a gente sempre está aí caindo, tropeçando no erro, né? Então, quando o outro tropeça, né, você também tem que ser solidário no sentido de que eu também posso escorregar na mesma no mesmo ponto em que o outro escorregou e caiu, né? E a gente precisa estender o outro aquilo que Jesus estende a nós, nada mais do que a misericórdia, né? Quantas vezes Jesus já nos perdoou e já nos deu nova chance, né? Quantas vezes? Perdoai para que possa ser perdoado também, né? Estenda a mão para que possa também ter as mãos estendidas para você também. Isso é muito importante, né? E eu vou seguindo meu caminho, trilhando da melhor maneira, né? Sem esperar nada em troca. Vai ajudando e vai caminhando, né? Que ajuda é essa? Dentro do seu possível, tá? Seja ela material ou espiritual. Mas cada um de nós sabe até onde nós podemos ir, né? Mas não deixe de dar pelo menos uma palavra e continua seguindo o seu caminho. Porque nós precisamos esperar não do outro ao qual nós ajudamos, mas nós precisamos esperar no longo do nosso caminhar, né? Principalmente pela misericórdia divina, que nós também precisamos entender que nós precisamos dela, tá? Nós encerramos mais um capítulo, vamos começar um outro. A Josi está dizendo: Ana, pensa o seguinte, atualmente a nossa sociedade está passando por um processo de inversão de valores, também acho. E isso é muito difícil para nos manter no caminho da retidão, da ética e da moral. Verdade. Temos que ter muita fé em Deus e acreditar no mundo espiritual para que possamos cuidar da nossa alma. O que a gente vivencia hoje aqui, né? Nós sabemos que nós vamos continuar de onde nós paramos, né? Então, aquilo que a gente vivencia aqui, a nossa conduta, os nossos princípios, os nossos atos, a conduta moral e material, é que vai fazer de nós, né, um indivíduo um pouco melhor do que quando chegamos, ou um pouco pior, né? E vamos aí cair um pouco em vez de levantar. A gente já sabe que a Terra passa por expiação e prova, né? A Terra está saindo da expiação e prova e está passando pela regeneração, está em busca de um mundo regenerado, né? De uma Terra regenerada, onde pessoas, espíritos com esse tipo de conduta não vai caber mais na Terra. A gente já sabe que a Terra vai ser elevada a um nível, né, vibratório bem maior, né, do que se encontra hoje com energia de terceira, já quarta dimensão, né? A gente sabe que
espíritos com essa conduta não reencarnam mais na Terra, vão para outro planeta, né? Então a gente sabe aí, se a gente ir mais a fundo, né, que não vou adentrar aqui, né, mas a gente sabe, né, que são planetas como se fosse superterras, né, planetas muito grandes, porque aguardam uma quantidade de espíritos muito grande, né, e planetas muito mais primitivos que a Terra. Então, o que a gente precisa fazer, né? É o que a Josi está dizendo, né? Cuidar da nossa alma, né? Todas as vezes que nós tivermos dúvidas quanto à nossa conduta, aonde que nós vamos? Lá nos ensinamentos dos nossos pais. E se os nossos pais, naquela época, não tinham entendimento e sabedoria para nos ensinarmos sobre os princípios, ou então eu não cresci com meu pai, ou então eu não tive essa oportunidade, quem que a gente olha? Né? A gente tem, então, um olhar generoso para Jesus Cristo. Porque quando você olhar para Jesus Cristo e pensar o que Jesus espera de mim, o que Jesus espera de nós, essa atitude minha diante dessa situação, eu me aproximo ou me afasto de Jesus? A chance de termos uma assertiva é muito grande quando nós nos espelhamos no Mestre, né? E aí vence o crescimento espiritual que nós vamos levar conosco. Que possamos exercitar a nossa fé a cada dia, perseverar sobre tudo. São tempos difíceis, mas nós sabemos que nós que estamos aqui nesse momento, primeiro, nós pedimos para estar aqui. Segundo, nós precisamos agradecer pela oportunidade, porque o que tem de espírito que está no mundo espiritual e gostaria de estar no nosso lugar são infinitos. Por quê? Porque quem conseguir passar por esse momento turbulento, quanto mais turbulento o momento, mais aprendizado se tira. Então, quem conseguir passar, quando chegar do outro lado, o salto de desenvolvimento será muito grande, né? E lógico, né? Tem aquela turma que o salto de desenvolvimento também será negativo, né? Mas que nós possamos seguir os passos de Jesus com muita fé, com muita perseverança. É tempo, né, de muita dificuldade, sobretudo dificuldade mental, né, das pessoas entenderem, das pessoas saberem qual é o verdadeiro caminho, qual caminho eu preciso seguir. As pessoas estão precisando exercitar muito a questão da empatia, porque não estão exercitando, né? Estão naquela questão olhando para o próprio umbigo, né? O problema do outro é do outro e eu com isso, né? E aí vai acontecendo de cada vez mais estão aí afastados da positividade espiritual, tá? Então nós precisamos ter essas reflexões e pensarmos sempre nisso quando nós tivermos dúvidas quanto às nossas condutas e os nossos atos. E não deixarmos também de quê? De fazer a nossa parte. A nossa parte precisa ser feita, né? Os ensinamentos de Jesus estão aí. Os conhecimentos, eles são individuais. Aquilo que eu aprendi, eu não posso transferir para você, a não ser que eu sente para te ensinar e você aprenda e você tenha uma mente aberta a esse aprendizado, né? Porque senão o conhecimento que eu adquiri é meu, né? A gente já sabe que o espírito ele é único e individual, né? Então vamos cuidar aí para que todos nós possamos ter entendimento e possamos ter os nossos pés firmes naquele chamado Jesus Cristo, para que nós possamos acertar muito mais, tá? Bora para o outro capítulo, o perdão redentor.
Ouvimos vozes. Um grupo de rapazes aproximava-se. Eram 4 garotos com caras de assustados, mas preparados para atacar caso fosse necessário. Estancaram ameaçadores a uma certa distância. Quem são vocês? Gritou um dos sofredores. Irmãos, respondeu o doutor Amaro. Não tira de nossa cara. A coisa pode sobrar para vocês, respondeu com palavreado bem característico, tentando amedrontar-nos. Nós não tem irmão por aqui, falou o outro. Qual é, mano? Era Rodrigo, relembrando a forma de linguagem usada onde residia antes de desencarnar. Nós estamos aqui para colaborar. Nós é brother de verdade, pode acreditar. Diante da comunicação verbal semelhante, o grupo fez-se menos ameaçador. Com um olhar, o doutor Amaro incentivou Rodrigo a continuar. Nós queremos ajudar vocês, colaborar, entendeu? Aqui não tem ninguém precisando de ajuda não, respondeu o chefe. Peraí, gritou um deles. Você sabe dizer onde nós estamos? Sei, respondeu Rodrigo, o ex-favelado cuja vida fora tolhida por uma bala perdida. Tem uns caras aí falando que a gente já era, que os cana metralharam nosso corpo e que nós estamos tudo morto. Ele falou com medo de ouvir a verdade. Então, ou seja, eles estão ali em zonas umbralinas. No fundo, eles sabem que estão desencarnados, mas eles não querem dar o braço a torcer. Isso é muito característico de quem está em zonas umbralinas, e eu já disse isso aqui. É muito comum eles quererem, acreditar que ainda possuem um corpo físico. Mas por que isso? Devido à confusão mental que se instaura, tá? Porque não tem entendimento. Não tem o simples entendimento de que o que morre é o corpo físico. Nós vamos desencarnar. Quando nós chegarmos do outro lado, nós vamos abrir os nossos olhos espirituais. Os nossos olhos da carne não existem mais. Mas são muito semelhantes. Por isso eu sempre digo a vocês, desencarnou, se toque. Primeira coisa, para que o choque de realidade possa vir. Se toque, Pegue em você mesmo. E a partir daí, tire a própria conclusão de que eu estou vivo. Quando você já tira essa conclusão, já mostra que você tem uma certa consciência. Tente lembrar dos últimos momentos. Olhe ao seu redor. Você vai perceber que, embora possa parecer muito com o ambiente terreno, que é muito comum que o primeiro socorro possa vir levar para um posto de socorro bem próximo à crosta, então tem muita aparência terrena, mas você vai olhar e vai identificar que o local não é terreno. Para que a ficha possa vir caindo, os entendimentos, os ensinamentos possam continuar. Porque olha lá, eles estão desencarnados, e de uma certa forma confusos. Disseram que nós morremos, mas eles ainda continuam com consciência. Eles ainda possuem um corpo agora espiritual, diferente do corpo terreno, mas possuem. Então aí vem essa confusão mesmo. E aí eles ficam vai e volta, na linha. Aconteceu isso, mas e aí? Eu continuo aqui, eu continuo bem, No fundo, eles sabem que algo aconteceu. Mas não dão o braço a torcer, porque está diante de determinadas verdades
né, que os fazem acreditar que ainda permanecem na carne, né? Eu vou apresentar para vocês o Dr. Amaro. Ele é gente boa, pode explicar melhor, disse Rodrigo. Os 4 foram se aproximando devagar. O homem aí é médico, é? É, respondeu Rodrigo. Ao chegarem perto, vi que eram quase crianças. Deviam ter cerca de 15 anos cada um. Senti piedade por aquelas crianças desgarradas. Lembrei, entretanto, que o espírito não tem idade, e se eles ali se encontravam, era porque havia alguma identificação vibracional, uma atração energética, além do que eles não estavam esquecidos. Nós estávamos ali para oferecer mão amiga com a permissão amorosa de Jesus. Eu levei uma bala aqui no peito que não para de sangrar. Será que o médico aí pode fazer alguma coisa? Falou um deles. Era óbvio que o ferimento havia motivado o desencarne do adolescente. Aproxime-se, garoto, respondeu o Dr. Amaro. Meu colega Júlio também é médico. Ele irá providenciar um curativo. A gente sabe, né, gente, que isso é o quê? Resquícios do corpo físico, né? Por estar sem socorro, por estar sem entendimento e vibrando com aquela dimensão, ou seja, né? Não devia ser pessoas que tinham boas atitudes aqui na Terra e por isso foi direcionado diretamente para ali, onde tinha a vibração, a densidade correspondente com a energia de cada um, né? Então, isso está na mente, né? Leva um tiro, está sangrando, vai para o mundo espiritual e continua de onde parou. Se está sem socorro, se está sangrando, vai continuar sangrando. Lembra de André Luiz? André Luiz estava com uma ferida horrorosa e aquela ferida com o tempo foi ficando toda apodrecida, né? Por quê? Porque continua de onde parou, está sem socorro, tem a consciência de que permanece vivo e está naquela ilusão de que é terra, é mundo espiritual, onde eu estou, né? Embora vibrando com aquele ambiente, né? De uma certa forma também perdido, tá? Júlio, pego de surpresa, reagiu imediatamente para desincumbir bem a tarefa. Ao chegar perto do garoto, estremeceu. Era o assaltante que havia tirado sua vida. Olhou para o Dr. Amaro, que ainda com a Bíblia na mão, apontou para ela, fazendo-o relembrar a palavra do Messias, lida minutos atrás. Estender a mão, né? Seja misericordioso, apesar de todos os desafios e dificuldades que possa enfrentar pela frente. Júlio demonstrava estar em luta íntima. Tinha sido fácil perdoar, enquanto o assassino de seu corpo era apenas uma imagem. Mas agora o menino estava à sua frente, aguardando ser curado por ele e sem reconhecê-lo. Era um momento crucial para o jovem médico. As lágrimas escorriam de seus olhos. Toda a sua vida cheia de alegrias e carinho na terra, e que havia sido tolhida por aquele moleque, passava diante dos seus olhos. O sofrimento de sua mãe, o desconsolo de seu pai, o desespero da namorada após seu desencarne tinha um único responsável. Concluía erradamente. Era aquele pivete à sua frente. Diante da indecisão de Júlio, o menino manifestou-se. E aí, doutor, vai ficar me encarando? O doutor Amaro, com o olhar, convidou-nos a orar em pensamento. Fervorosamente obedecemos. Qual é, mano? Insistiu o menino. Vai fazer o que o outro doutor mandou ou não? Júlio, diante de seu assassino, travava uma luta íntima. Perdoar ou vingar-se do inimigo? Se liga, doutorzinho, tá me encarando muito. O menino levantou os olhos e topou com os olhos angustiados de Júlio. Ei, eu te conheço. Eu te conheço. Eu apaguei você. Qual é, cara? Você tá morto. Eu te enfiei a faca umas 10 vezes. Você é um defunto. O garoto estava aterrorizado. Os outros 3 foram se afastando devagar, tremendo de medo. Nós permanecíamos em oração. Os ferimentos da facada no corpo de Júlio começaram a sangrar novamente. Por que, gente, que isso aconteceu? Vejam bem.
Júlio era um espírito socorrido e amparado, mas agora ali diante daquele que havia ceifado a sua vida, né? As feridas que tinha no seu perispírito, aquelas cicatrizes, se abrem e começam a sangrar novamente. Por que que isso acontece? Né? Por que que aconteceu isso? Primeiro, né, que a energia que Júlio entrou foi em qual energia? Uma energia mais baixa, né? Lembrou-se da mãe, lembrou-se do pai, lembrou-se da namorada, sobretudo lembrou de sofrimentos, né? E veio então o sentimento também de vingança, o sentimento de fazer alguma coisa para revidar aquilo que o outro lhe fez. Então é nesse momento que cai a vibração e Júlio começa a vibrar naquela mesma começa a vibrar na mesma densidade daqueles que estavam ali em zonas umbralinas, e por vibrar igual a eles, ele então se vê naquele local, naquele ambiente, com o perispírito também da mesma forma, né? O mesmo aconteceu com André Luiz. Lembram quando André Luiz vem em visita à Terra e percebe-se que a esposa dele agora tem um novo companheiro? Qual é o sentimento que ele traz para dentro dele? Raiva, ódio. E no momento que ele traz esse sentimento de ódio, de raiva, de não aceitação, o que se abre diante dele? O umbral novamente, né? A dimensão aonde ele passou aqueles 8 anos. E quando ele chega lá naquela dimensão, é que ele equilibra-se, ele pensa, opa, né? Deixa eu me equilibrar novamente. E quando ele se equilibra e se eleva, ele consegue então sair daquele lugar, né? Da mesma forma está aqui acontecendo com o Júlio, tá? Ele vibra naquela mesma sintonia. Júlio, pego de surpresa, reagiu imediatamente para desincumbir bem a tarefa. Tô lá errado, vamos voltar, aqui embaixo. Percebi que o rancor estava quase o vencendo. Vítima e algoz encaravam-se. Estavam paralisados. Suas auras começaram a se enlaçar, caracterizando a prisão energética por meio do ódio recíproco. Nesse momento decisivo, o Dr. Amaro elevou a voz a Jesus. Cordeiro de Deus, amado e generoso Mestre, fortaleça o sentimento de nosso Júlio nesta hora extrema. Que as palavras da Bíblia repercutam em seu coração, que vem tentando honestamente perdoar quem o vitimou. Jesus Cristo, nosso irmão maior, acolha também o pobre malfeitor, cujos sentimentos embotados ainda permanecem cegos à luz da bondade. Nesse instante, a imagem da Bíblia Sagrada fez-se visível aos olhos de Júlio, e ele leu com a mente o que estava escrito: Amai-vos os vossos inimigos. Soltai e soltar-vos-ão. O verdadeiro perdão brotou no coração de Júlio. Sua luz voltou a brilhar. Os ferimentos das facadas pararam de sangrar. Os laços pegajosos do ódio foram desfeitos. Ele estava livre da mágoa, da dor e principalmente do algoz, que parecia atônito e cuja compreensão não captava a importância sublime do momento. A morte não existe, disse Júlio, tentando acalmar o menino e providenciando o curativo para a ferida de seu peito. Estamos todos vivos. Mas não é possível, eu matei você. Você tirou a vida de meu corpo, e não de minha alma imortal doada por Deus, argumentou Júlio. E eu? Perguntou o menino. Está na mesma condição que eu, uma alma imortal. O menino começou a chorar. Seus amigos reagiram ilogicamente gritando. Ele estava morto e a gente não sabia. Vamos embora. E aos berros saíram correndo sem ter oportunidade de conversa esclarecedora e sem atinar para a própria realidade de suas condições. Aquele policial desgraçado me matou, mas eu me vingo dele, reagiu com raiva o menino.
Escute, ponderou racionalmente Júlio. Você, com bem menos razão que o policial, também me matou. E agora estou aqui sem ódio, sem desejo de vingança, tentando estacar o sangue de seu peito. Não pense que é fácil para mim tudo isso. Não é. Eu não sou nenhum exemplo a ser seguido. Não sou um ser elevado, mas estou tentando seguir as palavras de Jesus. Foi duro demais perdoar você. Eu era feliz. Tinha uma família que me amava. E você destruiu tudo isso sem nem saber quem eu era. Dei-lhe todo o dinheiro que tinha no bolso. E você não teve piedade de mim. Doeu muito minha morte. Há pouco tive você em minhas mãos. Minha vontade era destroçá-lo e poderia ter feito isso. Mas a palavra de Jesus foi maior que meu ódio. Eu não morri. Nós dois morremos. Nossa vida continua e continuará para sempre. Depende somente de mim e de você perseverar no engano da vida que perece, a carnal, ou na vida que permanece, a do Espírito. Por isso eu lhe peço, não, eu lhe rogo, por favor, não persiga o pobre policial que, na função difícil em que atua, tirou sua vida num tiroteio onde não havia inocentes. Não se vingue. Mas o que eu faço? Perguntou atarantado o menor. Você tem seus amigos aí, tudo granfino de roupa bacana. E aquele doutorzão ali tá tão cheio de luz que nem dá para enxergar ele direito. Eu não tenho ninguém. Não quero voltar para o abrigo de menor lá de São Paulo. O que eu faço? Para onde eu vou? Tudo bem. Nem quero mais me vingar do cana que tirou-me em mim. Vou atender a seu pedido, já que você, que podia ter se vingado de mim, que estava na sua mão, não se vingou. Mas o que eu faço? Se o palavreado do menino era recheado de imperfeições gramaticais, seus sentimentos eram verdadeiros e sinceros. Fique comigo e você irá para um hospital onde eles cuidarão melhor de seu ferimento, falou Júlio. Não vão me mandar para trás das grades depois? Perguntou, demonstrando parca compreensão da espiritualidade. Não, eu garanto, Jesus também está do seu lado. E ele é o Senhor da liberdade, Júlio respondeu carinhosamente. Nesse instante, chegou até nós uma equipe do pequeno posto da paz, onde meu pai era um dos trabalhadores. Concluí que o doutor Amaro já os havia chamado. Fiquei feliz em ver meu genitor, que me cumprimentou somente com o olhar amoroso, enquanto fazia preparativos urgentes para o transporte do menino. Eles irão levá-lo para refazimento de suas forças, informou Júlio. Não me abandone, suplicou o garoto agora, com um semblante transformado por lágrimas redentoras. Por favor, não me abandona. Eu te peço perdão, e se pudesse te daria minha vida, mas não me abandone. Estou com medo. Ninguém nunca se importou comigo como você se importa. Eu não quero ir sem você. Tenho medo. Eles vão castigar os crimes que cometi. Mas eu só matei você, mais ninguém. Você tem de falar para eles que me perdoou e que não vai se vingar. Ninguém vai punir você. Eles vão tratá-lo com carinho. São servos de Deus. O menino amedrontado deixava transparecer sua fragilidade. Era apenas uma criança desgarrada. Não cabia a nós nenhum julgamento pelos maus atos praticados em sua curta permanência na terra. Moço, prosseguiu ele agarrado a Júlio, não sei quem foi meu pai e não conheci a minha mãe. Sempre quis ser tratado por alguém como você me tratou. É a primeira vez que alguém deseja fazer uma coisa boa para mim. Justo você, aquele que mais teve motivo de me odiar, é que mostra pela primeira vez em minha vida um pouco de carinho. Não me abandona. Júlio olhou para o Dr. Amaro. Ele pode acompanhar o garoto Gaetano? Ele pode acompanhar o garoto Gaetano? É claro. Com Piaceré, meu pai respondeu solícito. Júlio
abraçado àquele que o vitimou, seguiu com a equipe para o pequeno posto da paz. Marina, Rodrigo e eu choramos de emoção. Como Júlio foi grandioso, comentou Marina. O mal foi desfeito e hoje surge uma grande amizade sólida e permanente entre os dois, que há séculos guerreavam inutilmente, explicou o Dr. Amaro. Então eles já se conheciam, indagou Marina. Apenas se cruzaram em combates, em meio a tantas guerras provocadas pelo homem. Eram atraídos para o embate, aniquilando um ao outro de forma tola em nome de alguma ideologia ou pátria. Havia necessidade de entendimento entre eles. Agora, nessa guerra social que nosso Brasil infelizmente atravessa, eles, por intermédio de Júlio, que já trilha os primeiros passos de compreensão da verdade, conseguiram sublimar o ódio e a vingança desnecessária. E aí a gente se pergunta, né, gente? Quanto tempo necessário? Quanto tempo, né? Quantas reencarnações são necessárias para que nós possamos sanar um ato? Para que nós possamos anular uma consequência negativa de um ato nosso? Veja aí, né? Uma situação difícil, muito difícil para Júlio, né? Que se vê diante daquele que tira a sua oportunidade de continuar vivo, né, na Terra, mas também lá no fundo tendo uma razão e tendo um porquê. Mas ainda assim, Júlio sendo grandioso na atitude. Nós sabemos que nós precisamos seguir os passos de Jesus, mas nós sabemos também que é muito difícil. Muito difícil, né? A gente precisar perdoar e estender as mãos e reerguer aquele que um dia te jogou no chão, aquele que um dia te tirou de onde você estava inserido, das pessoas que você gostava, né? Igual o caso de Júlio, é muito difícil, né? E nós aproveitamos essa oportunidade, né? Eu não sei se tem mais alguém, mas eu estendo a Cris, né? Que eu sei que também teve um irmão que a vida foi ceifada assim como o meu, né? Que Deus possa dar aos nossos irmãos a sabedoria de saber perdoar. A sabedoria que, no momento que eles se defrontarem com aqueles que tiraram a sua vida, eles possam ter, sobretudo, a sabedoria de perdoar, porque o enfrentamento, ele é certo. Em algum momento na eternidade, esse enfrentamento acontecerá. Que os nossos irmãos possam ser luz, muita luz, para que possam ter a sabedoria necessária de perdoar e seguir. E que se naquele momento eles não conseguirem perdoar o ato por ele só, que eles possam pensar em nós. Que nós temos o desejo de que eles sigam, independente da circunstância, porque nós sabemos que eles vivem. E que eles foram antes, mas nós também iremos atrás. Nós estamos no mesmo caminho, né? Vamos desencarnar por maneiras diferentes, muito adversa a deles, né? Mas que eles possam saber que o amor que nós nutrimos por eles é tão grande que nós continuamos, ainda eles em espírito e nós na terra, nós continuamos jogando para eles, emanando a eles uma energia de muita sabedoria, de muita paz. Que eles possam trilhar o melhor caminho sempre, né? É muito importante, né? Que eles tenham ciência disso. O perdão nem sempre é fácil, mas é libertador para quem o dá, né? E
para quem o recebe também, né? Mas muitas vezes aquele que recebe o perdão, ele precisa de reparação, né? Que essa reparação seja aí diante de Deus, seja aí diante de Jesus, seja aí diante da eternidade, né? E que os desentendimentos que possam ter vindo, né, em algum momento da existência, que possam ser sanados. Que nossos irmãos possam ser luz por onde passa, viu? Ainda mais luz por onde passa. Por outro lado, havia um pedido de ajuda pelo policial que permanece na terra e nem sequer tem ideia de que durante o tiroteio foi a bala de seu revólver que tolheu a vida do menor. O policial é culpado pela morte do garoto? Vai pagar por isso? Inquiriu Marina. A profissão de policial, infelizmente, ainda é indispensável na terra. Nestas circunstâncias, resta esclarecer a intenção e os sentimentos do profissional. Nesse caso específico, não temos como avaliar, mas como não nos cabe julgar ninguém, e se o pedido de ajuda a seu favor for atendido, é porque teve merecimento. Entretanto, a vida de qualquer ser humano só pertence ao Criador, e somente Ele concede o tempo certo de sua permanência na terra. Assim, quem interrompe esse fluxo vital deverá responder perante o tribunal da própria consciência por essa interrupção. Mas a medida de culpabilidade dependerá, como disse, de vários fatores mentais e emocionais, além das circunstâncias em que o ocorrido se deu. O ódio é bem diferente do dever de combate a marginais na terra. Este menino, por misericórdia divina, voltou para o plano espiritual antes que cometesse mais crimes, pois ele enveredava, após o assassinato irresponsável de Júlio, para uma vida de desregramento e turbulência emocional. Se não fosse retirada a tempo do orbe terrestre, alguns inocentes poderiam sofrer sua fúria. E aí a gente enxerga a misericórdia divina, né? De recolhê-lo, isso é misericórdia divina. Eu recolho antes, porque senão o estrago pode ser maior. Durante o embate com os policiais, recebeu a bala redentora que havia pedido antes de encarnar, caso sua queda fosse iminente. E se Júlio não o perdoasse, eu perguntei. Ambos iriam falir espiritualmente. E Júlio, por ser mais esclarecido e adiantado, sofreria o pior impacto, mas nós estávamos confiantes no equilíbrio do jovem médico e em sua vitória. Graças a Deus, finalizou Rodrigo. Então a gente sabe, né, que aquele que tem mais entendimento precisa fazer o quê? Colocar mais em prática aquele conhecimento, né? Porque se eu sou conhecedor de que aquilo que eu estou fazendo está prejudicando o outro, seja no mínimo possível, se eu tenho esse entendimento, pode ter certeza, né, que a minha digamos assim, punição, né, para que nós possamos entender, né, aquilo que eu terei de reparar será muito maior, né, muito maior do que o outro que não tem entendimento nenhum, tá? Porque se você tem entendimento, você sabe para onde você precisa caminhar, né? Se você não tem entendimento, você está de uma certa forma num campo vago, né? Então, a regra é, se eu tenho mais entendimento, eu preciso também dispensar mais, né? Um capítulo emocionante mesmo.